meu processo, na verdade, começa fazendo ensino médio fora. Eu fiz um processo semelhante ao processo de faculdade, consegui algumas bolsas. Gostei muito dessa exposição global, dessas maneiras diferentes de aprender, de ter uma educação mais interdisciplinar. Então, para mim, fazer faculdade fora faz todo sentido. A minha história de trabalho com esse meio provavelmente começa quando eu, pessoalmente, vivi o processo de application na pele. É um processo extremamente exigente, que leva muitas incertezas e que nós não temos noção de onde estaremos até o último dia, depois de uma longa construção. E esse é um processo que mentalmente, emocionalmente, exige muito e muito da nossa resiliência, da mais desenvolvida possível. E aí, acabou que eu conheci várias pessoas que já tinham feito PrEP, que recomendam muito o programa, a comunidade, e eu me via muito nessa comunidade, então eu apliquei para o PrEP, e esse ano eu recebi assim, um apoio completo, e agora eu tô assim, na reta final para enviar minhas últimas inscrições, e vamos ver. Então, eu vivi esse processo tanto para a graduação quanto para o doutorado, e eu tive a dádiva de poder ter sido aluno nos Estados Unidos, onde eu estudei psicologia na graduação, fui aluno da Universidade da Pensilvânia, chamada UPenn, e fui aluno do doutorado da Universidade de Columbia, em Nova York. E para mim é uma honra poder ajudar os alunos em parceria com a Apply, em parceria com a Fundação Estudar e o programa PrEP que vocês têm aí. O processo de estudo no exterior requer um grande mergulho dentro de si, especialmente para as universidades americanas, na qual nós precisamos definir com clareza o que eu quero na minha vida e para onde eu quero ir como profissional e futuro acadêmico. E introspecção exige capacidades de reflexão que nem sempre a gente tem tão aprimoradas. E para além disso, a application tem muitas incertezas, desde se eu recebo de fato uma bolsa, até se eu vou ser aceito pela universidade que eu, 15 anos da vida, tenho sonhado em. Eu acho que quando a gente fala assim de application, a gente imagina um processo muito longo, muito desgastante. O que é verdade, não é igual no Brasil, que é só fazer uma prova. Você tem que refletir muito mais, entender melhor quem você é, seus objetivos, o que você tem que fazer para melhorar, quais são os seus pontos fortes. Então eu sabia que ia ser bem desafiador por ser tão longo e intenso, mas acabou que assim, comunidades como a do PrEP deixou um processo assim, bem mais leve. Principalmente porque no Brasil não é todo mundo que faz isso, a maioria está fazendo Enem, vestibular. Então ter ali um grupinho de pessoas que entende exatamente o que está acontecendo com você, exatamente o que você está sentindo, que entende seus desafios, deixa o processo muito mais leve. Eu esperava que ia ser desafiador, mas eu acho que o PrEP tornou o processo mais tranquilo. É muito importante ter uma rede de apoio, seja de qual origem ela for. Família, colegas na turma da escola, uma rede institucionalmente focada nesse objetivo. E o fato de ela ter encontrado essa rede é um fator importante na trajetória dela. E eu acredito que aquele ditado, se você quer ir rápido, você vai só. E se você quer ir longe, você vai acompanhado. Você vai com alguém. Eu acho que ela está exemplificando esse fator. O primeiro, assim, grande desafio que eu tive foi em relação ao SAT, que é tipo um Enem americano que a gente tem que fazer. Então, é uma prova em inglês, de matemática em inglês. É um estilo de prova diferente do estilo de prova que eu estava acostumada. Então, eu estava com muitos desafios, principalmente na área de matemática, ao ponto que eu não estava conseguindo nem estudar. E aí eu falei com o psicólogo da Apply para entender melhor de onde esse meu medo vinha e como contornar essa situação. Então a gente conversou bastante sobre isso, sobre essa prova. E depois, assim, de 8 meses estudando, eu consegui a nota que eu queria. Mas além disso, eu acho que um outro desafio também é o fato de que o processo é muito pessoal e muito intenso. E acho que também, de novo, conversar com o psicólogo da Apply, que é uma pessoa de fora, me ajudou a ter uma visão mais, assim, ampla da minha application, da história que eu quero passar, sendo vulnerável, mas também respeitando minhas limitações. E acho que a última coisa, assim, foi eu entender também que a application é um caminho, mas existem outros caminhos. No Brasil,
em outros países, a não ser os Estados Unidos, que também são caminhos bem legais para mim. Então a gente também trabalhou nisso de encontrar outras alternativas, o que também ajudou a tirar um pouco do peso das costas da application e, assim, dar meu melhor. Se for para ser, vai ser, se não for, não vai. Entender que é só um pedacinho da minha trajetória. Todos nós temos as nossas apreensões na vida. E colocar o coração, todas as fichas da nossa vida em um caminho que pode vir a acontecer ou não, levanta as expectativas e para muitos isso gera crises, para muitos isso gera incertezas, para muitos isso gera síndromes de se perguntar se eu mereço, se eu sou digno de ter esse alcance, que pode depender de uma prova feita em um dia, na qual você é testado nesse conhecimento todo. E quando as apreensões, as preocupações não são colocadas no seu devido local, nos seus pontos de auxílio, na nossa inspiração e motivação, mas com as cautelas para que elas não fujam do controle, nós conseguimos ter certas mudanças, certos novos paradigmas aparecendo, que eu acho que foi o paradigma mudado dela. Eu acho que, no geral, assim, o processo te dá um entendimento muito maior de você mesmo. Essa questão do autoconhecimento faz parte, assim, de cada etapa, tanto que no início do PrEP mesmo a gente faz um curso de autoconhecimento da Fundação Estudar e ele meio que serve de base para todo o resto que a gente vai fazer. A gente sempre revisita, tipo, nossas histórias de infância, nossas paixões, enfim. E tem isso de você ter que, às vezes, contar uma história que é mais difícil pra você, uma coisa que te deixa mais emocional, mais vulnerável. Então, acho que pode ser difícil, mas no processo, assim, você vai, ao mesmo tempo, entendendo as suas emoções, entendendo por que você sentiu o que você sentiu. Enfim, com o apoio, acho que você toma coragem, assim, de escrever. Para muitos, o essay, a relação porta-voz da nossa história para a universidade, é a grande porta do autoconhecimento. É uma porta que revela as nossas habilidades e as nossas vulnerabilidades. E ela é uma porta que nos dá acesso aos ouvidos, olhos e sentimentos de uma gama de leitores que estariam sentindo o que nós sentimos como seres humanos. Esses são os revisores dos applications nas universidades estrangeiras. É um grande exercício de vulnerabilidade. Também vem muito do medo, assim, do julgamento. Tipo, se eu não passar, tipo, é porque a minha história não é boa, é porque meus desafios não são bons o suficientes. O processo em si te traz essas inseguranças, mas acho que é entender também que esses desafios, essas partes da sua história, são só partes, assim, específicas da sua história. Tipo, tem muito mais além da application. Estar pronto para que não se consiga o resultado almejado na candidatura é uma das partes menos discutidas, mas mais importantes, para que a pessoa possa, de fato, fluir sem um peso mais do que precisa ser carregado. Mas acredito que aí é onde se apresentam oportunidades de reconhecimento e que nem todos nós somos bons em tudo e perfeitos em tudo, tal como a gente sonhava ser com 17, 16 anos, fazendo as melhores notas possíveis nas aulas da escola. Mas tudo isso para enfatizar que o que ela trouxe, de reconhecimento de que talvez não dê certo, talvez eu fracasse, são tão importantes quanto a aceleração. É ter noção de que se eu precisar eu tenho um freio também e que isso está tudo bem. O que eu faria diferente no processo de application, para mim, assim, o maior desafio foi o SAT, foi essa prova. Eu acho que eu teria buscado a ajuda da Apply um pouco mais cedo, para tornar essa jornada um pouco mais leve. E segundo, eu acho que é assim, um lembrete constante de você não esquecer que a sua vida não é só application. Tem uma vida que vai muito além. E eu acho que isso tira o peso, assim. Mas também ter essa oportunidade, ter esse espaço mais de introspecção e de refletir, tipo, quem eu sou, quem eu quero ser. É uma prática muito boa que a gente tem que se fazer assim durante a vida e que a application te convida a refletir sobre isso. Então, assim, independente do resultado, eu não arrependo, tô indo atrás dos meus sonhos e espero que dê certo.